Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo. Esse é o volume 2 desse estudo, tá? Para quem está começando agora, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sempre lembro que esse estudo básico do Espiritismo, ele faz parte, não é, de um grupo de estudos, desse estudo completo aqui da doutrina espírita, tá? Então, esse é só um dos cursos, dos estudos que pertence a esse conjunto aqui. E aqui é o volume 2, tá? Nós estamos dando sequência a esse volume 2, módulo um, Fundamentos Básicos. Então, já estudamos aqui o volume um. As aulas estão publicadas aqui no nosso canal, tá? As pessoas que estão começando, que estão vendo agora, e que quiserem acompanhar o estudo desde o início, é importante começar lá do volume um, tá? Porque o estudo é feito, a programação desse estudo, ele é feito numa sequência. Então, é importante seguir todas as aulas, para não se perder pelo meio do caminho, tá? Então, esse aqui é o roteiro número 20, não é, desse módulo. Estamos falando da progressão dos espíritos, essa é a segunda parte. Na sequência, essa é a aula das aulas que nós já publicamos aqui no nosso canal, é a aula de número 117. Então, aqui eu sempre coloco esse anúncio, né, do atendimento fraterno, eu sempre falo deles no início das nossas aulas, que é um serviço oferecido pela nossa instituição, tá certo? O Núcleo Espírita Legião dos Servos de Maria. E o atendimento fraterno é o mesmo atendimento que qualquer centro espírita faz, não é? Então, as pessoas que precisam de uma consulta, não é, que estão passando por algum problema emocional ou espiritual, essas pessoas procuram as casas espíritas para fazer o atendimento fraterno, e lá tem uma pessoa especializada, né, um atendente treinado para ouvir e aconselhar essas pessoas que precisam, tá? E aqui nós fazemos esse serviço online. Então, assim, o ideal é que as pessoas façam esse tratamento dentro da casa espírita, né? Procurem o tratamento, não, esse atendimento, tá? O tratamento sempre tem que ser feito na casa espírita, mas o atendimento, ele pode ser feito online, que é o que nós fazemos aqui. Então, tem pessoas que, por algum motivo, não tem um centro espírita próximo de sua casa ou não tem tempo para ir, tá certo? Então, aqui nós temos esse atendimento fraterno online, né? Nós temos pessoal capacitado, né, para conversar, para ouvir, né, para aconselhar inclusive, esclarecer, não é, sobre o tratamento espiritual dentro nos moldes do espiritismo, tá certo? Então, é um tratamento, é um atendimento gratuito, tá certo? É sigiloso e pessoal. Então, podem ficar tranquilos que o que você conversar com o atendente vai ficar ali com o atendente. Da mesma forma que é feito na instituição espírita, né, de forma lá fisicamente falando, tá certo? Então, quem precisar ou quem souber de alguém que está precisando de um atendimento fraterno e não tem condições de ir a um centro espírita, nós fazemos aqui esse atendimento, tá certo? Então, nós estamos falando da progressão dos espíritos, não é? Essa é a segunda parte da nossa aula, e vamos dar sequência, né? O livre-arbítrio traz responsabilidade de todos os atos. Então, nós já vimos, não é, nesse assunto sobre espírito, nós já vimos desde o momento em que o espírito é criado, né? Já falamos aqui, quando ele se torna o que a gente chama, a gente não, né? Os espíritos chamam de átomo espiritual, ou seja, ele não é nenhum princípio espiritual ainda, tá? Ele só vai ser princípio espiritual quando ele começa a formar os átomos de hidrogênio, aí ele passa a ser um princípio espiritual, falamos disso aqui, não é? Onde ele se torna uma individualidade. Esse princípio espiritual, ele vai evoluindo, né, pelos reinos mineral, vegetal e animal, se torna um princípio inteligente, não é? Que a gente sempre fala que são sinônimos, mas ele se torna princípio inteligente mesmo quando ele entra no reino animal, tá certo? É essa a distinção, mas, em linhas gerais, a gente pode usar tanto o princípio espiritual como o princípio inteligente como se fossem sinônimos. Basta a gente saber dessa pequena peculiaridade que existe entre um termo e outro, tá? Então, quando esse princípio inteligente, não é, ou princípio espiritual, ele atinge um nível dentro da escala, um nível evolutivo mais alto dentro da escala animal, ele no plano espiritual, ele é transformado, né, digamos assim, em espírito. E aqui nós já falamos várias vezes, vamos repetir, nós não sabemos como é feito esse processo, porque são os espíritos superiores que fazem isso, tá? E a gente ainda não tem essa informação
não nem livros, nem comunicações de espíritos, como esse processo de pegar um princípio inteligente e transformar ele num espírito, tá? Então a gente não sabe, mas a gente sabe que isso é feito no plano espiritual. Depois que é feito no plano espiritual, esse processo essa mudança, esse novo espírito, ele vai passar por um período muito longo, eu não sei determinar se é 100 anos, 200 anos, 300 anos, eu não sei, tá? Mas eu sei que é um período longo, para ele se adaptar ao perispírito, não é? Porque agora ele possui um perispírito. Antes, como princípio, ele não tinha um perispírito, ele tinha um pseudo perispírito ou um proto-perispírito, como vocês quiserem, como vocês preferirem chamar, tá certo? Então ele só passa a ter perispírito com esse nome mesmo quando ele se torna espírito, porque o nome perispírito é uma camada que envolve o espírito, tá? O próprio nome já diz isso, tá certo? E aí, quando ele se transforma em espírito, ele ganha o livre-arbítrio, não é? Ou seja, ele já passa a tomar as suas próprias decisões, diferentemente do princípio espiritual, tá certo? Que é sempre guiado pelos espíritos superiores, não é? Eles são irracionais. Então, o espírito, ele além de ganhar o livre-arbítrio, ele ganha a consciência de si próprio. Ele ganha a consciência, ele sabe que ele existe. Como todos nós sabemos que nós existimos. Nós talvez não saibamos explicar por que nós existimos, não é? A maioria das pessoas não sabem explicar isso. E a maioria dos espíritas, de uma forma geral. Por quê? Por que que Deus nos criou, não é? Assim, por que ele teve essa ideia de nos criar? Então, são questões que ainda estão muito fora, muito longe do nosso alcance. Tá? Mas a verdade é que Deus nos criou e que o universo dele é feito dessa forma. Por enquanto, é o que a gente sabe. Mas lá para frente, né, depois que a gente passar por um longo processo de evolução, a gente vai saber todas as respostas. Não é porque Deus está escondendo isso de nós. É porque nós não temos evolução ainda para compreender isso daí, tá certo? É como você tentar explicar uma equação dificílima de matemática a uma criança de 2 anos de idade e 1 ano de idade. Ela não vai compreender, tá certo? Então, por mais que você tente explicar, você não vai conseguir. Então, a gente vai descobrindo as coisas à medida que a gente vai evoluindo. Por quê? Porque a nossa inteligência vai se aprimorando cada vez mais. Então, se a gente comparar o que a gente sabe hoje, não é, de religião, e eu me refiro à religião no sentido puro da palavra, ou seja, a ligação da criatura com o Criador. Então, o que a gente sabe hoje de religião é muito mais do que a gente sabia na época de Moisés, por exemplo, quando ele escreveu lá, ele e outros, não é, que escreveram a Bíblia, e que escreveram com o conhecimento limitado que eles tinham. É por isso que a Bíblia traz tanta deturpação, não é? Porque ela é limitada à época de 4.000 anos atrás, tá certo? E às vezes até um tempo maior do que isso aí. Então, hoje, se Moisés fosse escrever a Bíblia hoje, né, Moisés e os outros profetas, né, que escreveram a Bíblia, eles iriam escrever ela muito mais abrangente, não é muito mais racional, porque era com o entendimento que ele tinha na época, que eles teriam na época de hoje, tá? Então, o livre-arbítrio traz a responsabilidade de todos os atos, não é? Quando ele se transforma em espírito. As escolhas erradas por ignorância não acarretam em correções, só as que são conscientes. Então, ainda hoje, né, nós já fomos transformados em espíritos há milênios atrás, não sabemos exatamente quando, mas já passamos por esse processo, né, saímos da fase de princípio espiritual ou inteligente e fomos transformados em espíritos e estamos aqui nessa jornada atual. E aí já passamos por milhares de reencarnações, né? Não temos ideia de quantas nós já passamos, mas já somos espíritos com uma certa compreensão, não é? Bem melhor do que tínhamos quando fomos criados. E a cada vez que a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais responsabilidade e a gente se envolve, se aprofunda mais no livre-arbítrio. E, se aprofundando no livre-arbítrio, a gente automaticamente se aprofunda na lei de causa e efeito, não é? Que a lei de causa e efeito o plantio é livre, mas a colheita é sempre obrigatória, tá certo? E o que é mais importante, só quem pode colher somos nós, ninguém pode colher por nós, tá certo? A gente não tem como passar uma procuração para as pessoas para responder pelos nossos atos, tá? Então, quando a gente erra por desconhecimento, não é porque Deus é bom e justo, né? A lei divina, ela é boa e justa, tá certo?
Então, quando você erra porque não tem conhecimento, aí existe um critério, não é, que você não vai colher aquele plantio ali. Mas quando o grande problema nosso, né, que é o que que nos retém na inferioridade, são as repetições dos mesmos erros. Ou seja, a gente sabe que está fazendo errado, sabe que a gente vai sofrer por aquilo, sabe que a gente vai ter que colher aquilo dali, mas a gente continua fazendo. Então, esses erros é que são enquadrados na lei de causa e efeito, tá? Quanto mais escolhas erradas, mais reencarnações para o reparo dos erros. Então, digamos que, eu vou chutar aqui, porque a gente não tem como mensurar isso daí, tá certo? É um chute. Digamos que desde o momento que a gente foi criado espírito até chegar à condição de espírito puro, que é o caso de Jesus, por exemplo, né? Porque além de Jesus, existem outros espíritos puros pelo universo, tá certo? A gente não conhece, mas existem. Não é só Jesus, não é que é o único espírito puro do universo todo, não. Jesus é um dos espíritos puros. Existem espíritos puros até que são mais evoluídos do que Jesus, tá? Existem espíritos puros que são do mesmo nível de Jesus e outros que estão um pouco abaixo, mas todos classificados como espírito puro. Isso por quê? Porque a evolução é constante. Não existe uma aposentadoria para a evolução, tá certo? Quando você chega na condição de espírito puro, você já se aposentou, já virou PhD, pós-doutor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A evolução, a evolução é sempre constante, sempre. Jesus continua evoluindo e a evolução é infinita, ele vai continuar evoluindo. Até o espírito mais puro do que Jesus continua evoluindo também, tá certo? Então, veja, se a gente fosse fazer uma progressão, quando a gente chegasse hoje, digamos que a gente chegasse hoje ao nível de Jesus, isso significa que Jesus já estava a zilhões de distância na frente. Por quê? Porque à medida que a gente vai evoluindo, Jesus também vai. Então a gente nunca vai alcançar um espírito como Jesus, nunca vai alcançar, tá? Em termos de evolução, porque ele está sempre evoluindo, não é? Todos os espíritos, independente do seu grau, eles estão sempre evoluindo. Então, essas escolhas erradas é que fazem com que a gente se comprometa, não é? Que a gente repare os erros, tá? São os erros conscientes. A passagem de espírito imperfeito para perfeito só se dará quando não houver mais erros a reparar. Então, veja por que é que leva tempo, não é? Porque todos os dias a gente comete erros, e são erros conscientes, não é? Não são erros por ignorância. A gente comete erros por ignorância, é verdade. Nós não sabemos tudo. Mas, infelizmente, a maioria dos nossos erros são erros conscientes. E são esses erros que vão nos retendo no processo evolutivo, tá? As reencarnações são períodos de aprendizagem e experiências para o progresso do espírito. Então, quando Deus nos criou, Deus estabeleceu que a gente tinha que evoluir em dois planos, não é? Em duas frentes. Evoluir estando no plano espiritual e evoluir estando no plano físico. Segundo os espíritos, a evolução no plano físico, ou seja, quando a gente está reencarnado, ela é mais eficaz, mais eficiente. Por quê? Porque a gente tem que aprender a dominar e se libertar. Veja, a gente tem que dominar a matéria, mas não se envolver com ela, o que é muito difícil para espíritos da nossa condição atual. Não é? A gente sempre se sente atraído, não é, pelos prazeres materiais, pelas coisas que a matéria oferece. Por quê? Porque a nossa mente ainda está muito presa à matéria. Então, quando a gente, lá na frente, e é bem lá na frente mesmo, quando a gente estiver mais evoluído, a gente vai cada vez mais se desprendendo, não é, dos efeitos que a matéria influenciam, exercem sobre o espírito, tá certo? Então, é para isso que serve a reencarnação. E serve também, né, eu já falei isso na aula passada, para que a gente auxilie Deus na sua obra. Não é? Nós somos filhos de Deus, então nós temos a obrigação de ajudar Deus a construir esse universo. O universo está sempre em construção. Né? Sempre. Todos os dias nascem novas estrelas, com novos planetas, com novos espaços. E eu estou falando só da parte física, não é? Novos espaços, não é, para que serem povoados, porque Deus continua criando princípios espirituais, átomos espirituais, não é? Diariamente, 24 horas por dia, porque o universo é infinito, não é? E Deus continua, é como Jesus disse, meu Pai até hoje trabalha. Né? Então Deus não para, Deus não se cansa de trabalhar, Deus continua produzindo, 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 e nós temos que auxiliar Deus, porque Deus estabeleceu que nós, como espíritos, podemos ajudá-lo, não é? Dar responsabilidade aos filhos, isso é fazer com que os filhos progridam, e é isso que Deus faz.
Ele nos dá atribuições, tarefas, não é? Missões para que a gente cresça, para que a gente participe da obra de Deus. Deus podia criar tudo sozinho, fazer tudo sozinho? Claro que podia, porque Deus é Deus. Mas ele não quer, ele é um pai, ele é um bom pai, e ele quer ensinar os seus filhos a fazer as coisas que ele faz. Né? É por isso que Jesus disse, né? Tudo que eu faço hoje, amanhã todos vós podereis fazer. Vós sois deuses, né? Essas são as palavras de Jesus. O que é que Jesus está dizendo com isso? Que um dia nós também participaremos, né, de uma forma mais intensa e o que é melhor, conhecendo, não é como Jesus conhece hoje a obra de Deus. Jesus conhece, a gente ainda não conhece. É por isso que Jesus diz também: eu e o Pai somos um. Por quê? Porque Jesus é uno com Deus, não é? Ele está sintonizado já com a divindade e ele é um perfeito co-criador, não é? Digamos assim, Jesus, porque já atingiu esse nível, tá certo? Então, é assim que o processo, né, da criação e da evolução funciona. No processo de evolução, o espírito conhece, aprende e pratica sempre, transformando conhecimento em aprendizado e este em vivência. Não é? Então, isso daí é o resumo do que é a evolução de cada um de nós como espírito, tá? Aprender, conhecer, aprender e praticar, transformando o conhecimento em aprendizado e este em vivência. Porque uma coisa é você conhecer, não é? Aprender, outra coisa é você vivenciar, tá? A gente só vai evoluir mesmo quando a gente vivenciar o que a gente conhece, porque conhecimento a gente tem muito, teoria a gente tem muito, mas a prática é que ainda está insuficiente, ok? O livre-arbítrio permite que o espírito use o seu conhecimento da maneira que desejar, ou seja, você é livre para você pra plantar. É aquilo que a gente sempre fala, essa é a lei de causa e efeito, não é? Mas você é obrigado a colher, tá? Ninguém lhe obrigou a plantar. Mas se plantou, colhe. Se plantou o bem, colhe o bem. Se plantou o mal, vai colher o mal. A lei é implacável nessa questão. A consciência do espírito é quem regula os seus atos. E a lei de causa e efeito é a lei que rege todos os atos. Tá? Então, está bem aí definido isso aí. O espírito pode evoluir fisicamente, intelectualmente, moralmente e espiritualmente, de formas e intensidades diferentes. Aí, peraí, como é que o espírito evolui fisicamente? Muito. Não é? Quando o espírito, à medida que o espírito evolui, ele vai formando corpos mais sutis, mais suaves. Né? A gente veja o ser humano de hoje e o ser humano de milhões de milhares de anos atrás. Tá certo? Veja a diferença, né, da nossa organização física hoje para o que a gente era no começo. Então, veja que o corpo físico, ele evolui à medida que o espírito evolui, tá certo? Deus não castiga. O livre-arbítrio gera responsabilidades e deveres que, se não cumpridos, resultam em reações da lei natural. Então, Deus criou uma lei e diz assim, olha, e Deus ainda nos orienta, ande por esse caminho reto, tá? Mas se você se afastar do caminho reto para a direita ou para a esquerda, se você pegar um desvio, você vai se prejudicar. Mas aí, como ele respeita a nossa decisão, a gente, eu vou pegar esse atalho aqui da esquerda, eu vou pegar esse atalho da direita, e aí que a gente mete os pés pelas mãos e a lei vai corrigir a gente para trazer a gente de volta para o caminho certo. É assim que funciona. Não é um castigo de Deus. Por quê? Porque foi você que decidiu se desviar da lei, se desviar do caminho. A decisão foi só sua. Deus não teve nada a ver com isso, tá certo? Então Deus não castiga, ele simplesmente criou uma lei que corrige, que educa para que você se conscientize e retorne ao caminho do bem. A dor e ou sofrimento são os estímulos que levam o espírito a decidir se equilibrar. Então, a dor, ela é a atuação, não é de forma mais completa da lei de causa e efeito. Por quê? Porque a gente responde bem à dor. Não é? É muito mais fácil a gente, pelo nosso nível de evolução, responder à dor do que ao amor. Porque o amor vem falando para a gente desde que a gente foi criado, mas a gente não ouve e toma as decisões erradas. Na verdade, a gente não ouve, não, a gente não escuta, né? Porque escutar é o ato elaborado da inteligência. Ouvir é diferente de escutar, né? Ouvir é a função mecânica só. Os ouvidos ouvem. Agora, quando você escuta, você está trabalhando, né? Mentalizando, racionalizando aquilo que você acabou de ouvir, tá? Então, a lei do amor, o amor, ele nos fala, mas a gente não escuta, né? É por isso que a gente toma as decisões erradas. Mas aí a dor, quando ela fala, a gente escuta. A gente tem que escutar a dor. É impossível não se escutar a dor. É por isso que ela existe. Quanto mais se afasta do equilíbrio, mais o espírito sofre.
quanto mais degraus ele desce, mais ele terá que subir. Então, a inferioridade, não é? A escolha em transitar pelo caminho da inferioridade é como descer degraus. Agora, sabendo que cada degrau que a gente desce é mais um degrau que a gente tem que subir. E a subida é sempre mais difícil, não é? A gente sabe disso, tá? Então, a progressão é infinita, mesmo na condição de espírito puro. A evolução continuará. Foi aquilo que eu falei anteriormente, não é? O espírito, ele continua evoluindo, independente dele se tornar puro. A evolução é infinita. Graças a Deus que não tem aposentadoria, não é? A gente sempre tem algo para aprender, sempre, sempre algo para crescer. E é isso que nos estimula em ter o conhecimento do espiritismo, né? Porque já pensou ficar naquele céu lá, como algumas doutrinas dizem, não é? No marasmo, né, cercado de anjos tocando aquelas harpas e todo mundo vestido de branco, com asinhas e tal. Então, veja que isso aí eu particularmente não queria, porque eu gosto de dinamismo, eu gosto de progresso, eu gosto de estudar, de pesquisar, né? E para ficar no marasmo, não contem comigo, porque eu não queria ficar, tá certo? Então, com isso, a gente encerra, não é, esse assunto, encerra essa aula e encerra esse assunto da progressão dos espíritos, tá? A partir das próximas aulas, nós vamos falar da classificação dos espíritos, tá? De uma forma detalhada, de acordo com o livro dos espíritos, tá? Os espíritos inferiores, de vários níveis, os espíritos medianos, os espíritos superiores, etc., até chegar nos espíritos puros. Tá? Então, aqui eu deixo aqui um e-mail, eu uso esse e-mail aqui só para atender a esse estudo, tá certo? Quem tiver alguma dúvida, sugestão, quem quiser me corrigir de algum possível erro, né, é normal, eu não sei tudo, eu preciso estudar isso aqui para poder passar para vocês, tá? Então, tá aqui, essa é uma forma de a gente se comunicar, tá? E aqui eu deixo sempre o endereço do nosso blog, onde periodicamente eu estou publicando algumas matérias, né, na maioria de cunhos espíritas, mas eu também publico algumas coisas de ordem científica, porque eu gosto também, né, de pesquisar essas coisas, tá? Mas 90% é sobre o espiritismo. Então, quem quiser lá conhecer, ler algumas matérias, tem matéria lá sobre suicídio, tem matéria lá sobre mediunidade, né, sobre criogenia, sobre pena de morte, enfim, esses temas assim mais amplos a gente publica lá. Então, quem quiser, né, quem tiver interesse, pode visitar aí o nosso blog, tá aí o endereço, tá? Então, que a paz do Senhor fique conosco e até a próxima aula.